Eu não preciso ser perfeito também, mas eu serei excelente. E com essa frase de Mark Davis, árbitro de 23 anos de NBA e um dos mais experientes e que vocês conhecem pelo Árbitros de NBA, eu abro essa live. Todas as lives são especiais, todos os convidados são especiais, mas essa é aquela que eu fiquei com frio na barriga de convidar, com frio na barriga quando aceitaram essas três. E eu estou aqui emocionadíssima, já começamos com muita gente já assistindo, o número está subindo. E eu vou apresentar essas três mulheres maravilhosas, vai ser um papo muito bom hoje. E eu começo com Flávia Almeida, coordenadora de arbitragem da Liga Nacional de Basquete, doutora em Educação Física com ênfase em Psicologia do Esporte, professora universitária e árbitra internacional FIBA. Oi, Flávia. Boa noite, Alice. Boa noite, Maria, Graziela. Boa noite, todo mundo. Obrigada pela possibilidade, pela oportunidade de estar aqui, conversando sobre um papo tão bacana que é sobre mulheres no esporte, né? Isso é bem produtivo, é bem atual e a gente realmente precisa falar sobre esse assunto claramente, abertamente. Muito bom, gente. Eu estava lendo sobre o doutorado dela, que é sobre síndrome do burnout nos árbitros. A gente vai falar muito disso. Agora tenho o prazer de apresentar a nossa Claudinha, Maria Cláudia Comodaro Moraes, árbitra internacional, atua em FIBA, CBB, NBB, LBF e FMB, é sócia fundadora de uma empresa de arbitragem, a Equipe 7 Sports, e profissional de educação física. Cláudia, oi. Oi, Alice, oi, Flávia e Grazi, boa noite para todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite, tá? E com certeza, igual a Flávia falou, é um tema importantíssimo que tem que ser falado e falado sempre, né? Porque a gente não pode esquecer de tudo que várias mulheres já passaram no passado aí para abrirem portas para a gente e de coisas que ainda acontecem atualmente e a gente precisa falar cada vez mais para abrir outras portas também. Portas, janelas, a gente entra por tudo. E, last but not least, Graziela Cristina, estudante de jornalismo e, principalmente, gente, contadora de histórias, o que é uma coisa que eu acho que é muito superior a gente que faz jornalismo, né, Grazi? A Grazi foi premiada em 2019 e 2020 pelo texto que ela publicou no Área Restritiva sobre Maria Cláudia Comodaro, uma entrevista. Oi, Grazi. Isso mesmo. Boa noite, Alice. Boa noite, Flávia, Maria. Estou muito feliz de estar aqui hoje, na minha primeira live do Área das Minas, aqui no Área. E para falar, né, sobre a participação das mulheres no basquete brasileiro, né, principalmente no jornalismo e na arbitragem. Então, vai ser um papo que vai render muito e espero que o pessoal fique conosco até o final. A gente está começando com muita gente. Olha o Lucas Rocha aqui, de olho por aqui. Parabéns a todas. Cauê, gente, é um ex-atleta cadeirante e ele fala no Pneu e Aro, lá no Twitter, sobre o basquete em cadeira de rodas. E ele participou aqui também com a gente no chat quando a gente trouxe a Paola Klockler, que é nossa atleta paralímpica, a Ana, que está aqui, que faz um trabalho lindo no Big Tree, o Ailton, que sempre prestigia a gente, Sarite, que eu já faço o link, que foi a convidada da quinta-feira passada, porque todas as quintas o Área Restritiva tem essa parceria entre árbitros NBA e as maravilhosas NBA das Minas. Quinta passada foi delas, e elas trouxeram a Sarite, que é uma educadora, treinadora de basquete, faz treinamentos. Então, se você não viu, gente, a live, quando desligarem essa, dê uma passada na quinta passada, que foi sob o comando de Ágata, Carol e Drica, foi maravilhosa com a Sarite. E, por falar nisso, eu sei a convidada que elas vão trazer na semana que vem, mas não posso contar. Se chegar a 1000 likes aí... Não vai rolar spoiler. Né, não pode rolar o spoiler, mas eu tô sabendo, vocês não... E o Área Restritiva, vocês sabem, terça-feira está sempre rolando as lives com o Marcilov e o Girassol, falando de NBA, e sexta-feira é o dia de NBB da Mesa Redonda. Nossa querida Jéssica também está aqui, Mogli, Juliana dando parabéns, meninas. Bom, gente, já fizemos todos os jabás, agora a gente já começa mandando a brava. O tema de hoje é Mulheres na Arbitragem,
dentro das quadras, fora, e na produção de textos, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda é um espaço muito machista, por vezes misógino, ainda há muito preconceito, muito estereótipo, muitas barreiras que, infelizmente, se você não é um homem cis, branco, hétero, a coisa não abre tão fácil para você, e a gente tem que conquistar. E aqui nós temos 2 produtoras de conteúdo, eu e Grazi, 2 árbitras internacionais que, além disso, superaram, são empreendedoras nas suas áreas, estão na academia, estão no mercado de trabalho. Então, a gente vai conversar sobre elas, eu estou muito emocionada, e vou começar fazendo aquela rodinha sempre, ó, pela ordem aqui da câmera, com Flávia, Grazi e a Claudinha depois. Flávia, como é que entrou o basquete na tua vida? Família, paixão, como é que foi? Na verdade, o meu pai, ele era técnico de futsal. Na minha cidade, eu sou de uma cidade do interior do Paraná. Ele era técnico de futsal e eu sou a caçula de 2 irmãos. E os 2 jogavam futsal. Quando eu entrei na 5ª série, ele disse que eu tinha que escolher um esporte para praticar. Eu escolhi o vôlei, porque o vôlei era tão lindo. Acho tão lindo jogar vôlei, aquela bola para cima, para o lado. Primeiro treino que eu fui, o professor não apareceu. O professor de educação física tem uma responsabilidade muito grande e não sabe quanto na vida de uma criança. Eu tinha por volta de 10 anos. Ele não apareceu e eu peguei um trauma do vôlei que eu nunca mais quis ver vôlei na minha vida. O outro esporte que tinha para mulher na escola era basquete. E aí eu comecei a praticar basquete. E aos 10 anos entrou na minha vida e não saiu mais. Então, depois de atleta na minha cidade, eu fiz o curso de arbitragem. Quando eu tinha 17 anos, na época do vestibular para educação física, eu fiz curso de arbitragem, parei de jogar e comecei a apitar. Então, fui dos 17 aos 29 apitando. Quando eu parei de apitar, foi quando eu assumi o convite que eu recebi para ser coordenadora de arbitragem da Liga Nacional. Então, eu vim para São Paulo, parei com toda a carreira de arbitragem aos 29 anos e completo 10 anos agora, já contei minha idade, né, por tabela. E completo 10 anos agora, esse ano, nessa função de coordenação de arbitragem. Então, o basquete acabou entrando aos 10 e está aí até hoje. Quer dizer que se o professor de vôlei tivesse aparecido, talvez a história tivesse sido outra. Talvez eu seria coordenadora de arbitragem do vôlei, né? Mas não do basquete. Tem o mesmo nome? Ou é diferente assim, o nome? Não, geralmente é coordenador ou diretor de arbitragem, né? Certo. Ou é coordenador ou diretor, depende da instituição. Beleza, isso é uma coisa que a gente vai ver muito, gente, nomenclatura, que vocês sabem que NBA é o crew chief, chefe de equipe, o referee e o umpire, a gente vai saber delas. Grazi, como é que foi com você o basquete? O basquete, ele entrou na minha vida através do meu pai, né? Meu pai, ele é aquele tipo de cara que a mulher, ela tem que fazer o que gosta, assistir, ir a vários lugares. Então, era um programa entre pai e filha, na qual a gente assistia todos os jogos da NBA. E aí, entre 2003 e 2005, né, a cidade onde eu moro, Mogi das Cruzes, fez uma parceria com o Corinthians, né? Ele juntou a equipe do Mogi das Cruzes, junto com o Corinthians, ficando Mogi Corinthians do MC, e aí meu pai juntou a paixão do futebol com a paixão do basquete, e ele começou a acompanhar todos os jogos da equipe em casa, e com isso eu comecei a acompanhar, e com ele despertou um interesse, né, em mim, não ficou só naquela coisa só de assistir. Eu até tentei jogar, só que eu não era muito boa, e na época também não tinha muito espaço para as meninas. Hoje, graças a Deus, é muito diferente. Aqui na cidade tem várias praças onde você for, tem quadra, as meninas jogam, né, com os meninos, tem escolinhas também, tanto as meninas quanto os meninos participam, mas a minha inserção no basquete foi através do meu pai, foi essa influência. Muito bom, e triste isso, né, que não havia espaço para as meninas. A Flávia também relatou isso, né, que é o esporte para menino, esporte para menina, que ainda tem essa divisão. Cláudia, e com você, como é que esse bichinho da bola redonda te mordeu? Você sabe que toda vez que me perguntam isso, eu falo que eu acho que eu fui influenciada pela cidade de onde eu nasci, né, que eu morava, que eu sou de Franca. E eu lembro do basquete desde criança, que eu queria uma bola de basquete e vivia brincando na garagem. Então, normalmente, em Franca, as crianças não brincam de futebol, que é normal no Brasil, né?
Lá em Franca, as crianças brincam mais de basquete. Então, eu acho que eu fui influenciada pela cidade, porque ninguém na minha família jogava, né? Ou meus pais levaram para uma escolinha. Muito pelo contrário, eu que pedia. Me leva para uma escolinha, eu quero entrar numa escolinha. E aí foi. Entrei numa escolinha, joguei lá em Franca. Cheguei a jogar profissionalmente na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. E aí, quando eu joguei profissionalmente, eu vi que não era muito aquilo que eu queria. E eu falei, não, acho que melhor estudar. E justamente pela dificuldade do basquete feminino, né? De não ganhar muito bem, das equipes não se firmarem muito, e aí você ter que ficar sempre mudando de cidade. E eu queria fazer faculdade. Aí eu desisti de jogar e fui fazer faculdade. E aí eu só fui reencontrar o basquete, porque até então só brincando. Só fui reencontrar o basquete na arbitragem. Quando eu fiz o curso, eu já tinha 26 anos. Eu não comecei tão cedo como a Flávia, não. Comecei mais velha. Então, lá com os 26 anos que eu fui fazer o curso de arbitragem, aí me apaixonei. Aí eu falei, agora eu sei o que eu quero fazer dentro do basquete. É apitar, é estar dentro de quadra ali. E aí são 11 anos de carreira desde então. É bom que a gente conta a idade aqui, né? Você fala... eu entreguei agora, mas né? hoje descobre numa cidade, né? Gente, eu acho que eu vou sair da live, eu juro, porque eu tô assim. Elas falam, eu tô assim, babando. Inclusive a Grazi, a gente bate muita bola, assim. E o WhatsApp, ela sabe o quanto eu admiro, até porque por esse espaço que ela deu e por ter sido premiada com um texto sobre árbitros, que é o que eu faço na minha vida, 17 horas por dia é basquete, dando aí uns 7 ao árbitros, e esse tempo vai aumentar, tá? Fabiano Huber tá aqui, Fabiano é árbitro também, tá seguindo a gente lá. Fabiano, muito, muito obrigada por estar aqui. E essa moça, meninas, está aqui. Vocês conhecem Roberta Rodrigues? Aê! Beijo para Beta. Beijo, Beta. Beta com frio, porque assim, Beta está com muito frio, eu tô mais ou menos, assim, porque aqui deve estar fazendo agora uns 15, 14, mas ela tá lá com -4. Então ela tá bem... Super, aqui deve estar 45 nesse momento. No local que eu estou, deve estar 45, é muito quente. Aquela 32 graus, a sensação térmica é 50. Pois tá muito calor em São Paulo. Eu tô no Rio de Janeiro, então aqui vocês imaginam como que tá. Cruel. Você sabe que você falou do esporte para mulher e para homem, né? A Maria Cláudia falou uma coisa, eu passei algo parecido. Quando eu estava ali por volta dos 15, 16 anos, eu era bolsista num colégio particular para jogar basquete na minha cidade. E eu recebi uma proposta para ir para uma outra cidade no Paraná que era campeã da minha idade, dos 17 anos. A gente chamava de juventude, né? Categoria de juventude. E eu lembro que eu liguei para o técnico, a gente se falou, e eu queria muito ir, porque eu gostava muito de jogar basquete. E ele era o técnico da seleção paranaense, que eu tinha sido convocada, tinha treinado com ele e tal. E eu falei para ele assim, viu, mas qual é a escola? Eu estava indo para o 3º ano do 2º grau, né? Qual é a escola? Ele falou, uma pública à noite. Eu falei, eu quero uma particular de manhã. Ele falou, não, eu não tenho uma particular de manhã, só tenho uma pública à noite. Porque a gente não tem convênio com colégio particular. Eu falei assim, então, obrigado, eu não quero. Aí eu optei por ficar na minha cidade, fazer o 3º colegial, estudar e entrar numa faculdade. Então, eu também tive esse pensamento, porque quando você olhava o basquete feminino no Brasil, ele não tinha expressão. E aí eu olhava para frente e falava, cara, eu vou fazer o quê da minha vida? O basquete feminino não vai me trazer algo... O basquete aqui no Brasil não vai me trazer algo bom. Então, eu vou parar. Aí eu saí do basquete, que foi quando acabou surgindo a oportunidade de fazer o curso de arbitragem e continuar dentro do basquete, né? Mas eu tive a mesma opção. Falei, eu vou fazer faculdade. Eu vou estudar, mas eu não vou ser atleta. Tá. Muitos árbitros, né? Como eu acompanho mais os árbitros e as 7 árbitras da NBA, eles têm essa carreira. Eu só conheço um que todo mundo conhece. Gente, bom dia, Cristalzinho Kane, tenho o oi, que é o Kane Fitzgerald, que para mim é o melhor da faixa de 40 anos, super rígido, tudo. Ele foi o único que sempre fez isso na vida. Desde a high school, já apita desde os 18, é o único que eu conheço. De resto, todo mundo fez carreira. Tem um que estudou 12 anos de direito, e por aí vai. Como é que você vê, Cláudia, isso? O que é mais comum aí na área? A dedicação exclusiva ou ainda ao part-time?
Olha, a Flávia até brinca sobre isso. Ela falou, não se dedica, se dedica sim à arbitragem em questão de fazer um bom trabalho, mas não dependa disso, né? Não depender somente da arbitragem, por vários fatores. Um deles, porque se você ficar sempre dependendo, ficar esperando escala, às vezes você se frustra, né? Tipo, de não estar naquele tal jogo. E a questão também de financeiro, né? Por exemplo, eu sou de Minas, sou do interior de Minas, moro, né, em Uberlândia. E não tem jogos como tem na cidade de São Paulo. Então, quando um árbitro ele tem a carreira só de árbitro, normalmente ele mora ali na capital de São Paulo, né? Porque é onde ocorrem a maioria dos jogos. Já nos outros estados, a gente precisa, sim, de uma outra renda, né? Então, a gente tem uma outra profissão. Eu sou concursada na Prefeitura de Uberlândia. Hoje, estou de licença, mas estou me dedicando somente esse tempo agora na arbitragem, mas eu tenho essa outra profissão, que é na Prefeitura de Uberlândia lá. Então, assim, seria o ideal, né? Em questão de você se dedicar somente àquilo, somente àquela carreira, porque a profissão de árbitro não é só ali dentro de quadro. Tem a questão física, a questão teórica, de estudo, né? Então, tem a parte mental, tem N fatores que influenciam aí para você fazer um bom trabalho, e seria ideal você se dedicar somente àquilo, mas financeiramente a gente não pode só pensar somente na arbitragem. Antes de passar a bola para a Grazi sobre essa dedicação dela 100% a textos e as entrevistas que ela faz na beira de campo, vou dar um salve para o nosso Felipe Souza, do blog do Souza, grande incentivador de NBB. Felipe, estamos junto. Nosso Rodrigo Bamondes, que ele escreve, gente, com um dos coletivos que eu colaboro, ele é uma enciclopédia, e é um cara que sempre quer escrever do WNBA, sempre dá o espaço para a gente, ele dá muito espaço ao basquete feminino. Paola Gunning, a nossa contadora de histórias também, uma menina maravilhosa que está fazendo um trabalho como o da Grazi, como o meu, de contar histórias, e o da Paola ainda em vídeo, muito legal. Matheus, um beijo. Estou chateada que você não me avisou de tua live no Instagram com Rita Cadillac, cara. Então, você ainda me deve essa, viu? Tá? Você tá aqui. Grazi, como a Claudinha falou, eu já estou na intimidade, Claudinha, porque eu quero ser amiga de vocês. Fique à vontade. De contar assim, olha, o meu Clue me disse que eu estou menstruando hoje. Eu quero ter esse tipo de intimidade com Grazi, você quer o quê como pessoa que está se formando agora? Dedicação exclusiva a escrever basquete ou vai dividir com algo? Desculpa que eu não consegui ouvir, Alice. Se você, assim, vai dividir com algo essa escrita do basquete, com essa área da comunicação, né? Com outra sub-área, vamos dizer assim, ou se você vai tentar essa carreira full-time, assim, no basquete. Eu quero continuar nesse segmento de histórias, né? Eu até brinco com o pessoal, se eu não continuar no jornalismo esportivo, eu quero continuar sendo contadora de história. Porque tem grandes mulheres, né, ao redor daí do mundo que têm várias histórias incríveis, inspiradoras e que precisam ser contadas, né? Muitas vezes a gente foca nos grandes personagens do basquete, que são os jogadores, que são os técnicos, dirigentes, e a gente acaba esquecendo de grandes profissionais competentes e totalmente apaixonados pela modalidade. E tem essa questão da arbitragem, né, ela ser um grande alvo de críticas, de cobranças. Então, essa foi até mesmo a intenção que eu vim com o texto, né, sobre a Maria, que era contra outro lado, né, da arbitragem, mostrar a profissional, mostrar a mulher que inspira outras mulheres a serem inseridas na modalidade no basquete. Então, quero seguir nesse caminho de contar histórias, porque é para isso que a gente está aqui, né? Contar histórias que não fiquem restritas à pessoa, mas que podemos compartilhar a todos. Grazi, aula. O Lucas Guanais, do Locomotiva Esportiva, que também cobre, é parceiro do Área também, falou isso. Antes de eu perguntar uma coisa que eu estou super curiosa, e eu recebi essa por DM também, quando fiz a pauta, Sim. Eu vou botar um pouquinho aqui para vocês três, o que a Beta falou.
Mulher em arbitragem sempre está mais sujeita à violência por gênero dentro do esporte. Vocês vivem isso? E antes, só faço um parêntese, que a Lauren Holtkamp, que eu acho que ela é a mais famosa árbitra de NBA, né? Inclusive tem um neném, é casada com outro árbitro. Ela, quando estava no tempo de novata, em 2018, ela sofreu, o Chris Paul, que é presidente da associação, né, de jogadores, ele falou que esse negócio de arbitragem não era para ela. E imediatamente um daqueles caras da TNT falou, peraí, mas se fosse um árbitro novato, homem, ele iria falar isso? E fora, gente, a gente fala que é novato, árbitro, mas quando o cara ou a mulher chega lá, eles já têm 10 anos, eles têm FIBA, WNBA, NCAA, High School, a gente fala que é novato na liga, mas não é o cara que ganhou o apito passando ali, toma meu filho, Fox 40, tô te dando na mão, tá? Então, o que você acha? Competições com a Lauren. Né? O que você acha? Nós apitando junto com ela e, assim, realmente ela é uma das melhores que eu já vi apitando. Você apitou com Lauren? Apitei. Gente, acabou a live, a pauta não existe, eu rasguei a pauta. Depois você procura no meu Facebook, tem uma foto minha com ela, você vai ver. Não, jura? Ela parece ser muito fofa, ela estudou teologia, assim, ela parece ser... Não acredito. Ela é super acessível, uma pessoa super do bem, ela é bem gente boa mesmo. Qual foi a competição, Flávia? Eu apliquei com ela nos Estados Unidos, numa Copa América pré-mundial, no Sub-18. Eu fui para a Universidade com ela, na China. E a gente foi para a FIBA em 2010, fez o primeiro camp de jovens árbitros com talento das Américas, em Medellín. E eu fui para esse camp também, e ela também estava lá. Eu trombei com ela e a gente conviveu algumas competições. Que massa. Com você também, Cláudia? Não, queria muito. Gostaria, quem sabe um dia, né? Ainda ela parou, né? Depois que ela entrou no NBA, ela saiu da FIBA, né? Ah, é verdade. Tem isso também. Gente, perdi a chance. Desculpa, amiga. É obrigatório sair da FIBA quando entra na NBA ou não? Ele é meio incompatível, né? As árbitras que estão apitando, os árbitros que apitam NBA não apitam FIBA. Tá. Geralmente você chega à FIBA primeiro e depois vai para a NBA ou só vai para a NBA direto, até porque as regras são diferentes, né? Então, o processo para chegar na FIBA e na NBA é completamente diferente. Perfeito. Mas engraçado que quem apita a WNBA apita FIBA. Eu já apitei com árbitras que apitam WNBA. Mas bem ali no começo de carreira delas na WNBA. Depois elas também começaram a não sair mais só para lá. Talvez pela escala, porque eu acho que é menor. Me corrijam aí, gente, mas acho que é menor, né? A WNBA não chega a ser tanto aquele setembro a maio que a gente tem da NBA. É mais curta. Então, violência de gênero, vocês acham que vocês duas em quadro estão mais suscetíveis a isso, Flávia? Eu vou falar, eu fiz uma live com a Claudinha sobre esse tema há um tempo, né? E foi bem bacana. E a gente falou, assim, hoje, então vamos contar mais da época da Maria Cláudia do que da minha quando eu comecei a apitar. É mais velado isso. Então, qual é a forma que se questiona a capacidade de uma mulher? Através de perguntas. Perguntas que para uma mulher é feita, que para um homem não seria feito. Vou dar uma pergunta simples, do tipo, você tem certeza disso? Isso é diariamente, tá? Não é só como arbitragem, mas também na parte da gestão. Muitas vezes você pergunta assim, você responde algo relacionado ao basquete, arbitragem, ou regra, qualquer coisa. Aí você escuta assim, mas você tem certeza disso? Aí você fala, tenho certeza, porque tá, é assim necessário. Me mostra na regra. Ai, meu Deus do céu. Aí você para e fala assim, cara, se fosse um homem no meu lugar, será que teria essa mesma questão, tipo, me mostra na regra? Não teria. Não teria porque eu já vivenciei outras situações iguais que foi com homem e não foi dito assim, me mostra na regra. Então, algumas questões hoje, assim, a violência de gênero que estou falando na atualidade, NBB, que é o que eu tenho muito mais convivência, tá? Ela é mais velada, muito mais velada, entendeu? Então, assim, os questionamentos, eles são mais tranquilos, mas hora ou outra a gente escuta algumas gracinhas que não ouviríamos se fosse homem. Exemplo, do nada surge um elogio.
Oh, como você é bonita, ou oh, como você é, sei lá, simpática. Você falaria isso pro árbitro? Não. Falaria. Você falaria isso para um gestor? Não, não falaria. Então, por que vai falar para uma gestora? Aí, se você encara de uma outra maneira, você fala assim, olha, você não pode falar assim comigo. Não, mas é só um elogio. Então, esse tipo de situação, a gente não vai falar de assédio moral, assédio sexual, mas, assim, nesse tipo velado, é muito... Eu acho que essa violência ela é muito maior, porque, assim, você tem que ficar provando o tempo inteiro a sua capacidade está ali. O porquê você está ali. O porquê que você pode estar ali, entendeu? E dessa maneira, assim, você fica rebolando o tempo inteiro, tem que pisar em ovos o tempo inteiro. Acho que a Maria, agora, dentro da quadra, ela pode... Como eu saí da quadra há 10 anos, assim, o meu início, o meu percalço dentro da quadra foi pior do que o dela. O meu, ele não era tão velado, o meu ele era mais disparado, entendeu? Então, o dela, hoje, eu sei que ele é um pouco mais tranquilo. Eu não sei se qual que seria o melhor, se é o escancarado ou se é o velado, porque o escancarado a gente bate de frente, né? E aí a pessoa não tem um argumento porque ela deixou aquilo claro que ela falou. Quando é velado, é igual a Flávia falou, tem que pisar em ovos, né? Você está sentindo preconceito, a gente até comentou isso na live, né, Flávia? A gente sente, é uma coisa que a gente sente mais. Como não é escancarado, a gente fala assim, cara, ele tá me perguntando, tá me questionando mais de uma vez a mesma coisa, porque eu sou mulher, entendeu? Porque a credibilidade não é a mesma que teria se fosse um homem ali respondendo. E essa questão de elogio que a Flávia falou, e é até engraçado, eu tenho um episódio, eu estava num campeonato, era um campeonato de base, e um técnico chegou em mim e falou assim, queria te falar um negócio, tal, eu falei, fica à vontade, ele falou assim, nossa, para mim você é a melhor árbitra mulher que existe. E aí eu falei assim, tá, aí ele, não, mas independente de gênero, tá? Aí eu falei assim, tá, se é independente de gênero, então tira essa palavra da frase e não coloca como a melhor, então. Coloca, já que você, né, não vai falar se você é a melhor árbitra, né? Fala assim, você é uma das melhores árbitras, independente de gênero. Você ficaria muito melhor o elogio do que a melhor árbitra mulher. Então ele veio querendo dar um elogio, mas falei, não tá legal. Aí é aquele tipo de elogio que você prefere não receber, né? Sei lá, tem 4 árbitras mulheres no Brasil. Capitão NBB, tem 4, tem 5 capitão NBB. Eu sou a melhor árbitra entre as 5, tem mais 50 homens. E fica comparando a gente com outras mulheres. A gente não tem que ser comparada a outras mulheres. Se quer comparar, compare ao nosso meio profissional, que é o árbitro. Eu te acho uma boa árbitra. Ok, tá feito elogio, tá ótimo. Né? Tira a árbitra mulher, tira a palavra da frase, que ficaria bem melhor. Então a gente realmente passa por essas coisas veladas aí. Eu chamo de fenômeno do panda, que colocam a gente como panda. Nós 4 aqui, que bonitinha. 2 criadoras de conteúdo jornalista e 2 árbitras, que fofinho. Todo mundo pega seu lacinho rosa e vai. É o fenômeno do panda colocando isso. Por exemplo, sabe por que eu tenho porta fechada e o motivo não é tão óbvio? Primeiro lugar, a idade, porque eu não estou na faixa de 20 anos. Então tem muito canal aí que eu não entro por causa disso. E segundo, por causa do hijab, mas a idade espanta mais do que o hijab, né? Então é uma coisa que é muito louco isso. E para nós, Grazi, eu vou fazer aquela pergunta que toda mulher que acompanha NBA e escreve é assim, que é o que a Flávia falou, com a gente é assim. Oi, tudo bem? Você conhece quem foi o menino do Gatorade na final de 1985? Ficam fazendo essas perguntas. No mundo nerd também, eu tenho uma amiga que é uma das maiores cosplayers do Brasil. Com ela também fazem um monte de pergunta nerd. Você sabe o nome daquele Stormtrooper soldado lá do Star Wars que apareceu no fundo da câmera ali? Fazem isso. Faz alguma diferença, né? Com você, Grazi, rola isso? Muita. É muito questionamento, julgamento também, né, do nosso trabalho, porque tem muito estudo, tem muita pesquisa por trás dos conteúdos, e a nossa intenção é informar, né? O conteúdo está disponível para qualquer pessoa e fica a seu critério, né, de acompanhar.
eu vejo muito assim, das pessoas, né, que costumam acompanhar, ter um questionamento e conter muito machismo, descrença e ironia, né, referente ao nosso conteúdo. Então, isso é o que eu vejo que e me incomoda muito, né? E a questão também de você, a todo tempo, você precisa provar a sua competência, o seu conhecimento, como você usou aquele exemplo, né? Quem foi campeão do NBB 2010? E aí toda hora você tem que responder perguntas como fosse uma comprovação do seu conhecimento e que o resto que você costuma, né, produzir não vale de nada. Não vale de nada. Isso é bem complicado. É muita janela que a gente tem que abrir, né? Eu acho que a Grazi falou a palavra certa da forma de tratamento, é ironia. Muita. A gente recebe muita ironia em conversas, sei lá, corriqueiras de questionamentos, sobre arbitragem, sobre regra e tal. A forma como se fala é muito irônica, entendeu? E aí você para e você fala, cara, mas tipo, eu tô conversando numa boa, eu tô querendo trocar uma ideia numa boa, mas a ironia do outro lado, você acaba esbarrando, você fala, peraí, mas você vai ou você não vai? E uma coisa assim, quando eu comecei na quadra, eu não tinha preconceito só de homens, eu tinha preconceito de mulheres também. E mulheres na arquibancada, que gritavam o tempo inteiro que o lugar de mulher era na cozinha, o lugar de mulher era limpando a quadra. Eu escutei inúmeras vezes. Não só de homem, mas de mulher. De homem, de torcedor. Eu sentia de árbitros, como foi feita uma pergunta aí, assim, eu sentia de árbitros, tinha um olhar diferente do árbitro, sim, tinha uma descrença dos homens, sim. A Maria pode falar mais na atualidade agora, tá? Mas tinha muita. Não, ouço não, porque atualmente tá sem torcida. Mas antes da pandemia, ouvia, onde tinha torcida, vinha alguma crítica da arquibancada com preconceito, que aí esse é o escancarado, né? Falando, você tinha que estar cozinhando, você tinha que, ou então coisas até sexuais, assim, né? De você tá com fulano, o atleta tal, por isso você tá apitando a favor dele. É pesado. Coisas realmente que a gente escuta assim até hoje, infelizmente, né? A Flávia falou, são 10 anos atrás que ela pitava, a gente evoluiu, mas tem muito mais para evoluir, porque a gente continua ouvindo essas coisas, e ainda mais de mulheres, gente. Esse que é o pior. Você sabe que quando a gente questiona isso, porque eu questiono muito isso, né? Essa forma, esse estouro dentro de quadra em relação aos árbitros. Quando a gente questiona isso, a justificativa mas nós somos passionais. A torcida é passional, a equipe é passional e tem o amor ao esporte. Eu sempre falo, o amor ao esporte ele não pode ultrapassar o limite do respeito. Quando a arbitragem está ali dentro de quadra, tipo, tem 3 pessoas dentro de quadra, eu tenho mais 3 na mesa, eu tenho mais 2 oficiais de estatística, aquelas pessoas, os alvos são que estão em quadra, mas as pessoas estão trabalhando. E aí a analogia que eu faço será que alguém gostaria de estar dentro do seu escritório, um advogado, um médico, são as profissões renomadas, né? Chamamos assim, são as mais remuneradas, mais renomadas. Estão dentro dos seus escritórios, alguém entra e profere palavras ofensivas, essa pessoa ia aceitar? Não ia. Então, por que eu tenho que ir a um ginásio e xingar o árbitro? Peraí, ele está trabalhando tanto quanto um médico, tanto quanto um advogado, um dentista, etc. Então, eu estou nesse meio há muito tempo, mas ainda é uma coisa muito surreal para mim quando eu vejo isso, entendeu? Eu presencio isso. Meu sonho sei lá, quando eu morrer, eu ver que isso evoluiu e as pessoas vão ao ginásio para torcer, e não para ofender uma outra pessoa. Eu agora fiquei totalmente sem ar. A objetividade jornalística foi para o saco, porque é por isso que eu criei o Árbitros NBA, que Cláudia Flávia Grazi é o único trabalho no mundo, tanto que eu vou jogar agora para inglês e espanhol, estou precisando desse tempo, para humanizar. Está ali no site, vocês podem ver, porque dói. Me pareceu uma experiência, vocês devem saber, lá nos Estados Unidos, pegaram uns caras, como a Flávia falou e a Cláudia falou, que xinga tudo, colocaram eles... Na verdade, não os caras que xingam, pegaram os xingamentos desses caras em Twitter, ameaçando jornalistas esportivas. Por exemplo, uma
Gente, gatilho de estupro, tá? Se tiver alguém na live agora, faz o seguinte, bota no mute e eu faço assim para vocês voltarem, tá bom, meninas? Então eu vou começar, tá? Quando eu fizer assim, vocês voltam. E uma das jornalistas havia sido estuprada, então o cara falou, eu vou entrar na sua casa com um taco de beisebol para fazer o mesmo. Aí pegaram esses textos, deram para outros homens, sentaram numa cadeira, vocês viram esse vídeo já? Sentaram numa cadeira de arrepiar. As jornalistas de esporte com caras legais, tá? E pediram para que eles lessem esses tweets de ódio. Então os caras olhavam e falavam, eu vou te pegar na sua casa. Aí levantava, não tenho coragem. Aí elas falavam, mas me falaram isso. Coisas racistas, misóginas, homofóbicas, de tudo ali, aquele combo do ódio completo, tá? Pode voltar, gente. Meninas, liguem o som, por favor. E é isso, tem que humanizar, porque, como eu disse, vou dizer de novo a frase do Mark Davis, eu não serei perfeito também, os outros atletas erram, ele fala antes, erram lances livres, erram passes, mas eu serei excelente e justo. É isso mesmo, gente? Tanto para a Grazi também, você vai ser excelente e justa nos textos, Grazi. Errar, a gente vai errar digitando. Concorda, Grazi? Com certeza. Com certeza. Eu acho que entra até nessa questão que a Flávia falou, que é passional, né? É do clima, do jogo, tá bravo com, né, com uma falta equivocada ou não, e aí quer agredir, né, a árbitra, e também de repassar isso até mais para o lado pessoal, né? De ter uma invasão, de ter xingamentos através das redes sociais, o que já, né, aconteceu algo assim do tipo comigo, né, da pessoa proferir, né, palavras de baixo calão, ou também levando para um outro lado, né, para uma questão do assédio, né, como assim, olha, eu trabalho em tal agência, você pode ter oportunidade de conhecer jogadores, de ter fáceis acessos. Isso é algo que, né, aconteceu comigo, eu estava no primeiro semestre da faculdade, já aconteceu outras oportunidades, e que você se choca, mas com o tempo, infelizmente, você acaba acostumando e tendo que passar por essa barreira, que não é fácil, porque você simplesmente está ali para fazer o seu trabalho, você quer montar uma rede de contatos? Sim, você quer, mas é de uma forma correta, de uma forma profissional, né? E aí vem essas como posso dizer, esses casos, né, que vêm para te colocar, né, para baixo, que vêm para tipo, questionar o seu profissionalismo, porque você acaba questionando o seu profissionalismo, você acaba pensando, então, peraí, em que momento eu dei certa liberdade, em que momento eu deixei isso transparecer, só que é do caráter da pessoa, e aí ele acabam, né, agindo de uma forma muito natural, como não fôssemos as vítimas. Excelente. Grazi tem uma frase, vou citá-lo de novo, Kane Fitzgerald, eu sou o meu principal crítico sem perder a autoestima. Acontece isso, Cláudia? De vocês se autocriticarem? Muito. Eu sou virginiana, né? A Flávia também é virginiana. E virginiano, meu Deus, como que se cobra? A gente se cobra absurdamente. Então, a autocrítica para um virginiano é uma coisa constante, ela acontece direto. Eu apito um jogo, posso sair super feliz, que aconteceu tudo bem, foi ótimo, foi maravilhoso, mas eu sempre vou procurar aonde eu podia posso melhorar, onde eu posso melhorar, onde eu poderia ter feito diferente. Sempre estou assistindo meus jogos para ver, nesse lugar aqui eu poderia ter me posicionado melhor, ou então poderia ter falado de uma outra forma, ou poderia ter resolvido de uma outra forma. Então, a autocrítica aqui realmente é totalmente constante. Também, Flávia, com você, quando apitava? Quando apitava e hoje também, né? Eu falo que há duas diferenças bem grandes em apitar e coordenar a arbitragem. Quando eu apitava, o erro e a consequência do erro era minha. Então, assim, era a minha ação. Eu era responsável por. Hoje, eu sou responsável por ações de outros, de terceiros. Então, quando você faz uma escala julgando, assim, no entendimento, porque
eu gosto da escala, porque assim, a escala não é simplesmente, sei lá, colocar 3 nomes no papel, tá? Então, assim, eu tenho um confronto, vou colocar 3 nomes aqui, tá tudo bem. Não é isso. Existem muitas coisas por trás de uma escala. Entre as mais principais. Localização geográfica, disponibilidade, porque os árbitros não são contratados full-time das instituições, nem Liga, nem FIBA, nem CBB, nem nada. Então, tem disponibilidade, essa localização geográfica, que dá para o árbitro financeiramente viajar para fazer tudo o que tem que fazer, porque existe toda uma logística por trás disso. Desde que eu entrei, a gente tem um acompanhamento, na verdade, uma avaliação psicológica. Então, foi traçado um perfil de cada árbitro. Eu conheço o perfil psicológico de cada árbitro, aí você tem que montar escalas que eles casam. Aí tem a avaliação técnica a pergunta do Lucas Rocha aqui, dessa avaliação psicológica. Temos sim, Lucas. Nas clínicas de arbitragem, a gente não tem full-time um psicólogo no NBB para tratar com os árbitros, mas a gente já tem alguns anos que toda a clínica a gente ou passa por avaliação, a gente passa por alguns processos de trazer para dinâmicas mesmo uma psicóloga. Depois que eu iniciei meu doutorado em educação física com ênfase em psicologia do esporte, 2015, assim, alguns temas que eu trago, eles são muito voltados à psicologia do esporte, embora eu não seja psicóloga, mas eu posso tratar temas de forma de palestras. E isso acabou modificando, até a Maria Cláudia pode falar mais, modificou bem o ambiente que a gente está inserido ali, entendeu? Ficou um ambiente mais salutar. Depois a gente começou a trazer outras questões que poderiam ajudar os árbitros. Mas, assim, fazer uma escala é simplesmente colocar os 3 nomes. Então, hoje, eu sou crítica com o meu trabalho e com o trabalho, às vezes, dos outros, porque se acontece algo dentro da quadra, eu me questiono o que eu estou falhando. Mas, peraí, o erro não foi meu. Entende? Assim, tipo, não foi eu que eu apitei ou deixei de apitar a bola, mas o que eu estou falhando que naquele momento aquele árbitro não reagiu da maneira que deveria ter reagido. Então, é um ciclo que você fala assim, mas o que eu preciso melhorar para conseguir fazer com que ele melhore? Nossa, que responsa, gente. Quem faz isso, o desenvolvimento de árbitros na NBA, é o Monty McClutchen, né? Então, ele está sempre lá, sentado lá no VAR da NBA, que é lá o Replay Center lá de Secaucus, né? E eu fico pensando assim, a Cláudia está em loco na quadra e a Flávia está lá meio que vendo também, como você falou, porque a bucha, o BO estoura na tua mão, né? A gente começou a live aqui, eu estava toda hora olhando para o lado, porque o jogo não tinha acabado ainda. Eu estava aqui, olha, para frente, A Flávia entrou primeiro, a gente estava conversando, e é verdade, ela estava aqui olhando, ela até falou para mim, né? Eu estou olhando no computador e estou olhando tudo, sabe? Olha uma pergunta. Mas a Flávia é boa para fazer isso, ela sabe puxar a orelha quando tem que puxar, sabe entender quando tem que entender. Então, eu acredito que essa função aí do líder, né, que é a função que a Flávia exerce, ela tem que entender bastante e conhecer muito o árbitro, principalmente nessa parte psicológica, assim, de saber com qual que pode falar de qual jeito, e ela passa muito isso para a gente também, porque, querendo ou não, a gente trabalha em equipe, então, para a gente falar com outro árbitro ali de alguma coisa, a gente tem que saber como falar com ele, né? E, querendo ou não, essa troca de muito tempo, a Flávia vai conhecendo o nosso pessoal, né? Então, às vezes ela dá aquele puxão de orelha que realmente merecemos, mas às vezes ela entende, tipo, por que você errou isso? Vamos analisar, vamos ver o porquê, vamos ver se era por causa de posicionamento, ou então algum outro motivo, você estava bem nesse dia, enfim, né? Pode ser N motivos. Ela tá falando só meu lado bom, meu lado ruim ela não conta, né? Hã? Ela falando só meu lado bom, meu lado que eu puxo a orelha mesmo, ela maneira. Não, mas realmente, a Flávia, ela consegue entender bastante a gente e fazer com que a gente melhore, entendeu? Ela tá vermelha, Cláudia, ficou vermelha. Assim, não sabe receber elogio, não sabe receber elogio. Virginia não sabe. É racional, né? Olha o Fabiano. Fabiano, árbitro também. Já participei de algumas clínicas e realmente a Flávia revolucionou com didática e coisas novas que ajudam demais na vida. E ele fala de Larissa e Breno. Quem são, gente? Para a gente poder mandar um salve aqui, deixar gravado. A Larissa e o Breno, nós éramos em 3 no departamento de arbitragem. Então, eu tinha 2 assistentes. A Larissa, que ficou comigo por 7 anos, e o Breno por 1.
Só que durante a pandemia a gente teve um corte de pessoal na Liga Nacional e os 2 foram cortados em maio do ano passado. E agora eu tô sozinha no departamento. Ô, gente, eu chamava eles, eu brincava, né? Todas as crianças, eu falava meu braço direito e meu braço esquerdo, porque sem ele o trabalho não seria feito, entendeu? Ô, gente, poxa, não, desculpe, é porque agora eu falei, vamos assistir NBB, pelo amor de Deus, está passando na TV Cultura, porque aí gera dinheiro, gera engajamento, e isso gera que tenha grana, porque imagina uma coordenadora de arbitragem trabalhar ela sozinha, tá? Estou sozinha, novamente. Tá? Não tenham calma, estou sozinha novamente. E que Cláudia viaje para apitar outros jogos, não fique só aquele circuito das viagens baratas, que não seja pela viagem apenas, porque assim, gente, na NBA riquíssima, eles vão fazendo esses indicadores, essas equações que a Flávia falou, mas não é com isso, porque eles pegam, por exemplo, o fulaninho que mora na Costa Leste, mete no avião, vai para Los Angeles, e depois volta. A Cláudia, não. Você sabe como é feita as escalas na NBA? Eles têm um software que faz as escalas. As escalas, elas não são manuais. O meu é uma planilha de Excel, bem bonita e colorida. Ela é colorida porque eu tenho a personalidade ali que eu posso casar baseada em cores. Eu sou muito visual. Então, a minha é uma planilha de Excel baseada em cores. Eu vou montando as pecinhas. A NBA, ela tem um software. Então, ela coloca lá disponibilidade, localização, categoria do árbitro. Então, eles dão uma nota pela categoria do árbitro, porque lá eles são avaliados muito, né? Se cada câmera, se o replay de cada jogo tem 9 câmeras, imagina como é a avaliação deles. E eles colocam todas as informações do software, o software gera a escala. Quanto tempo o árbitro não pode apitar na mesma equipe, quanto tempo ele não pode apitar na mesma equipe fora de casa, dentro de casa. É bem, bem interessante. Nós fizemos uma parceria com a NBA e eu acabei tendo acesso a esse software, né? Então, eu fui para o Replay Center, eu passei alguns dias conhecendo, a gente teve acesso a isso. Inclusive, tem um instrutor da NBA, ele é mais responsável pela D-League, mas ele está em acesso direto com a NBA, que ele já veio 2 clínicas para cá, né? O George Tolliver. E ele é fantástico, assim, super ajuda a gente, mas é outra realidade. A gente não tem muito como ter essa realidade, porque o software não é subjetivo, né? Então, aquela parte subjetiva do sentimento ali de pessoas, o software não tem. E olhem isso das escalas do jogo, gente, que também vê. Fulaninho já apitou 5 jogos, Scott Foster apitou já 3 jogos do Dallas, não vai mais. É muito business, gente, é muito profissional. E a Flávia, ela espelha esse profissionalismo na planilha colorida dela. Então, não tá roubando. E depois do escândalo do Tim Donaghy com a máfia lá, gente, agora ficou muito mais de olho esses tempos para cá. Olha, eu tô assim saindo de pauta porque tá sendo a live que eu fiz que o galera tá perguntando demais. Geralmente eu vou na pauta tudo certinho. Por exemplo, o que o Lucas perguntou estava lá no final. Então eu tô atendendo a galera do chat. Então boa noite pro pessoal que chegou depois. A Joana Moraes dizendo que é uma conversa linda. A Beta, poxa, a Lari teve que ir. Pois é, Beta, falta de dinheiro. E a Ágata chegou aqui. Ágata, falei no começo que a convidada de vocês vai ser maravilhosa no próximo, mas só se chegasse aos 1000 likes eu dava um spoiler, não vou dar, então, por favor, gente, sempre revisem as lives passadas, e essa da Sarit, que a Agatha estava entrevistando, como eu falei lá no começo, foi show de bola, né, Grazi? Acho que a Grazi viu. Foi sensacional. Falou de basquete, as meninas perguntavam de basquete 3x3, a Drica, a Carol e a Agatha, foi muito massa. Então, toda semana são mulheres falando de mulheres. Então, assim, todas convidadas especialíssimas. Eu trouxe convidadas muito, muito boas, maravilhosas, que teve, sabe, a Paola, a Renata, muito legal. O Diego, adorei a caneca, viu, Flávia? Que gostou dessa caneca. Paulo Rotelli, é muito bom ver mulheres competentes à frente de áreas que foram dominadas pelos homens. Eu queria, Cláudia, perguntar para você, como é a carreira do árbitro? É que semelhante à da NBA? Como é que você começa? Começa em high school, faculdade e as ligas profissionais, ou no Brasil é diferente? Olha, antigamente não tinha muito um caminho certo. Hoje a gente consegue enxergar um caminho mais como que deve seguir, né? Então, hoje a gente começa ali pela federação do seu estado. Então, quero ser um árbitro de basquete. O que eu devo procurar? Procure a federação do seu estado
no meu caso, como eu sou de Uberlândia, seria Minas Gerais, para fazer um curso de arbitragem. Lá na Federação Mineira, inclusive, eu sou instrutora de arbitragem da Federação Mineira, então eu dou cursos, né? Nessa pandemia eu dei até um curso online, então falta a prática ainda para o pessoal. Então, fazer esse curso de arbitragem, passar na prova, né? Que tem uma prova ali no final do curso, atingir a meta, tanto de presença quanto da nota. E aí passou, você começa ali a apitar na sua federação categorias de base, né? Então, você pega jogos sub-13, sub-12, sub-14, e aí depende da sua evolução, do seu desenvolvimento. Ah, tá se saindo melhor, você vai começar a ser escalado para jogos de categorias maiores, né? Então, vai apitar ali um sub-15, sub-17, e aí vai apitando dentro da sua federação. Apitando dentro da sua dentro da sua federação, começam a pegar para ser indicado para fazer uma prova para árbitro nacional. E agora, que aí eu comecei a falar, que hoje tem um caminho a seguir, né? Hoje na Confederação Brasileira tem o Vander, que é um ex-árbitro internacional também, o Vander Lobosco Júnior. Ele está fazendo um trabalho de pegar esses árbitros e antigamente você fazia um teste para nacional, hoje não, parece que vai para um camp, né, vai para alguns campeonatos, e aí você já começa a ser avaliado para ver se você tem, se você desenvolve para ser um árbitro nacional. Então, passando pelo processo deles, da CBB, você se torna um árbitro nacional. Tornou um árbitro nacional, aí é onde começa a trabalhar com você, né, Flávia? Que aí começa a ser trabalhado na Liga de Desenvolvimento, que é a LDB, em parceria ali com o Vander, e aí começa a ir para outros camps também nacionais, e aí da LDB você pode ir para a LBF e ir para o NBB. Tá. Falei certo, né, Flávia? É assim, eu acho, pelo menos. Só uma coisa que é importante falar é o seguinte, a CBB, Confederação Brasileira de Basquetebol, ela é responsável pela formação de árbitros no Brasil. Nós, da Liga Nacional de Basquete, então o NBB e a LDB, ela só trabalha com árbitros registrados na confederação. A Liga não tem um quadro próprio e a Liga não é responsável pela formação de árbitros. Ou seja, eu não posso dar curso de arbitragem pela Liga. Pelo NBB eu não dou curso de arbitragem. Eu trabalho com árbitros categoria nacional e internacional. Ou seja, eles já chegam para mim formados. Eles se desenvolvem nas nossas competições de base, que é o nosso sub-20, nosso sub-21, que é a LDB. Então, a gente trabalha em parceria com a CBB e com a LBF no desenvolvimento do árbitro. Porque, assim, o árbitro só pode se desenvolver quando ele para adaptar, né? Porque ele passa uma vida aprendendo. Até quando você falou da frase da perfeição, a gente só chega à perfeição quando a gente morre. Morreu, não tem mais o que aprender, não tem mais o que evoluir. Até então, a gente está evoluindo. Então, formação é CBB. Tudo que a gente fala de formação não é minha responsabilidade. Vou colocar assim. Eu trabalho só com desenvolvimento. Então, eu pego os árbitros mais formadinhos. Eles já sabem, pelo menos, assoprar o pito. No princípio. Grazi, na tua área, você já tem lá na faculdade uma matéria específica sobre jornalismo esportivo? Isso, por exemplo, e que sejam 2, 3 faculdades, como é que é esse desenvolvimento de vocês dentro da faculdade hoje? Infelizmente, o jornalismo esportivo eu tive no semestre passado, que foi online, foi EAD, mas elaboramos um trabalho bem bacana que foi sobre basquete que eu fiz, que nós elaboramos um podcast, que era falando sobre os estrangeiros no basquete brasileiro, especificamente o NBB, né? Então, aí a gente teve todo teve todas, né, as informações, todo um processo de como ocorre, né, como agir, né, no jornalismo esportivo, porque cada área é de uma forma diferente, mas algo que eu não gostei muito, que como nós estamos no Brasil, país do futebol, os professores eles se especificavam muito mais no futebol, no vôlei, no futsal, e o basquete ele ficava como uma segunda opção, segunda, terceira, quarta opção. Então pode-se dizer tudo que eu estou aprendendo assim no jornalismo esportivo com o basquete é através do jornalismo independente, é através de
de pessoas que eu troco experiências, inclusive, né, fazendo algumas transmissões no NBB, né, tive a oportunidade de conversar com alguns narradores, comentaristas, repórteres. Então, foi essas experiências que eu tenho de como atuar, de como agir no jornalismo esportivo, né, especificamente na modalidade no basquete. Então, na faculdade, dificilmente, se você quer procurar um estudo específico de como atuar no basquete, você não vai encontrar, que são esportes principais, como o futebol. Tem que correr atrás, então. E como é que veio a ideia de entrevistar, Cláudia? Conta assim, como é que foi essa pauta? A pauta premiada, quando a quem chegou agora, ela ganhou o prêmio alternativo da NBB ano passado. Como foi? Como vocês estavam falando anteriormente sobre cobrança, né? O jornalismo independente, o bacana dele é que você tem um conteúdo que você pode explorar, né? Que você pode criar o seu conteúdo. E eu me cobrava muito referente ao conteúdo que eu fazia, que era especificamente para o basquete masculino. E aí eu falei, não, peraí, já basta eu estar numa área na qual eu não sou totalmente representada, né? Eu não vejo muitas mulheres, e por que eu não uso a plataforma que eu tenho, o espaço que eu tenho para estar falando dessas mulheres, para estar contando as histórias dela, né? E aí eu já falei com jogadora, eu já falei com técnica e de outras pessoas na área. E aí eu falei, não, peraí, vamos falar sobre a arbitragem, né? E eu quero falar sobre uma mulher na arbitragem. E aí veio logo a Maria na minha mente, né? Eu falei, não, eu quero conversar com ela, quero conhecer a história dela. E o texto que eu fiz com a Maria foi incrível, né? Eu falo o texto, mas foi um bate-papo que eu tentei o máximo possível colocar tudo que ela passou para mim, né? O texto ele tem uma dosagem da carreira dela, da vida pessoal dela e de assuntos que eu não sabia e o leitor também não sabia, né? Que a gente conhecia a Maria Cláudia ali, a árbitra, e a gente não conhecia aprofundadamente, né, a história dela. E a gente teve essa oportunidade e a Maria, ela esbanjou representatividade e que a mulher, ela pode, né, ocupar vários cargos no basquete. E a gente tem essa questão de não ter, né, muita representação, de não ter mulheres em tomadas de decisões, e também por essa questão, né, quando uma mulher está numa posição de destaque, ela incomoda. Entra até nessa questão que elas falaram do xingamento. Elas estão ali como profissionais, né, elas estão fazendo o melhor delas. E aí você atacar elas dessa forma de xingamento é complicado. A gente busca uma representatividade, a gente cobra por ter mais mulheres, né, no esporte. Eu vejo torcedoras também que cobram isso, mas aí chega, né, numa partida, você xingar a profissional dessa forma é complicado. Da mesma forma que a gente está buscando por igualdade, elas também estão. Então, foi essa questão que eu queria. Eu queria contar a história da Maria, eu queria que as pessoas conhecesse ela além das quadras. Como foi, Cláudia, ser entrevistada? Pessoal do chat, me respondam sim ou não. Aliás, é sim ou claro. Grazi também tem que deixar um pouco o computador e fazer lives, fazer áudios e podcasts. Olha como essa mulher tem como falar bem. Respondam aí sim ou claro, tá? E como foi ser entrevistado por ela, Cláudia, assim? Foi ótimo, a Grazi é um amor, gente. Nossa, super simpática, eu não a conhecia. Ela entrou em contato comigo, foi pelo WhatsApp, né? Não, foi pelo Messenger. Eu já ficava de olho nas redes sociais da Claudinha, já seguia ela. Aí eu falei, não, eu vou mandar mensagem, e ela foi totalmente simpática. A nossa conversa durou muito tempo, a gente começou mais ou menos, era meio-dia, foi quase 7 horas da noite, aí depois outros dias também, nos outros dias na elaboração do texto, a gente foi conversando, foi entrando outros assuntos, e foi muito bacana, como eu falei, né, era o planejamento era falar, né, da história dela, da ingressão dela na arbitragem, mas aí daqui a pouco a Claudinha estava até falando, né, da carreira, da vida pessoal dela, falando do sonho de ser mãe, e isso para mim foi incrível. Gente, simpaticíssimas, assim. Árbitras internacionais, a gente fala assim, né, gente, porque tem gente que não tem lugar.
sabe? Não tem um gato para pegar pelo rabo e fica tirando uma onda absurda quando a gente chama. Elas não aceitaram na hora. Eu li 3 vezes. Eu chegava e falava, meu Deus do céu. E olha que eu já era, gente, jornalista da época do Dom Pedro, assim, né? Eu cobria a independência, tá? Eu estava lá em cima do cavalo, mas quando eu vi a acessibilidade delas, para você, ó, sabe, à vontade. Viu, Alice? Para você, ó. Exagero. Exagero. Mas que live gostosa. A gente está acabando. Elas pediram que fosse em 1 hora, porque Cláudia está no Rio, Flávia está tampando aí também, olhando todos os jogos. Então, eu vou abrir aquela parte que eu adoro, e eu quero que vocês percam muito tempo nisso, que é o seguinte: o trabalho paralelo que as 3 fazem fora, que é aquele famoso momento do jabá. A Cláudia, daqui a pouco eu vou até perguntar, porque eu quero fazer o curso dela de arbitragem, se estiver online. Ela tem uma escola de árbitros. Então, conta pra gente, Cláudia, quem pode fazer, jornalista esportivo pode fazer, amador, profissional, o que a Equipe 7 faz? Conta pra gente. Tá. Bom, a Equipe 7, na verdade, não é uma escola, ela é uma empresa de arbitragem, que é uma empresa de prestação de serviço de arbitragem, né? Mais especificamente, a gente trabalha com todas as modalidades, mas mais específico com o basquete, né? E a questão do curso, de dar os cursos, eu faço pela Federação Mineira, mas a gente sempre faz em parceria com a Equipe 7, né? Por ser lá em Uberlândia, precisar de toda a estrutura, com outros parceiros também. Então, a gente faz os cursos e, a partir dessa formação dos árbitros, a gente começa a colocar eles para apitarem esses jogos de categorias menores, né? São jogos amadores também, que são ali na região de Uberlândia. Então, clubes ou algumas cidades ali na região, mas a maioria clubes ou associações fazem o campeonato, contratam a gente para prestar um serviço de arbitragem. Então, o serviço de arbitragem vai ali desde a coordenação, né, escala, e os árbitros ali em quadra, uniformizados, com todo o material, equipe completa, que seriam 2 árbitros e 3 mesários. Já para os jogos adultos, a gente trabalha com 3 árbitros, já pensando nessa questão do desenvolvimento, para os árbitros aprenderem a mecânica de 3. Então, alguns campeonatos a gente coloca, assim, né, a equipe totalmente completa, com 3 árbitros. E surgiu, assim, no começo, o pessoal vai procurando, Claudinha, como que é, né? Como que eu faço para contratar você e tal? E aí, eu tinha uma empresa de recreação, chama Acontece Lazer, que ela ainda existe. Então, em parceria, eu peguei a parte de arbitragem. Com o passar do tempo, eu pensei, falei, não, vou fazer só específico. E aí pensei na Equipe 7, e 7 porque eu jogava com a número 7, né? Então, é um número que eu gosto bastante. Equipe, porque aí a gente trabalha em equipe sempre, e o total de pessoas trabalhando são 7. O que eu penso? 3 árbitros, 3 mesários, e a coordenação, porque a coordenação fica ali também acompanhando. Então, é um total de 7 pessoas. Então, veio a vingar legal o nome, e a gente faz esse serviço aí para quem quiser uma arbitragem de qualidade. Eu sempre pontuo isso. Quer uma arbitragem de qualidade? Você vai ter. Isso daí você não se preocupa. Porque sempre vai ter um árbitro mais experiente que vai estar ali auxiliando os outros, e os outros árbitros aproveitando esse momento para desenvolver também. Então, a gente desenvolve, por isso que eu falo que é a parceria com a federação. A gente consegue desenvolver esses árbitros para terem a prática, né, dentro de quadra e aprenderem cada vez mais. Gente, muito... Olha que trabalho interessante de responsa, né, cara? Você abrir isso. E, Cláudia, tem algum patrocinador da Equipe 7, um parceiro que você queira falar aqui? Porque o legal é que a live, o vídeo fica no YouTube e você pega isso como cartão de visita. Então, fala algum parceiraço para a gente ir lá, dar o like no cara, seguir. Tem demais. O parceiro principal é a associação, que é a AEDEC. A EDEC é uma associação lá de Uberlândia que tem N projetos super legais, muito deles até
que são de graça, né? Que as crianças podem fazer aula de basquete, de judô, eles têm projetos dentro de escolas públicas. Então, é uma associação bem interessante que trabalha com lei de incentivo, que aí trazem outros patrocinadores para a gente. Então, eles trabalham com essa parte de financeira mesmo para poder financiar os campeonatos e os projetos esportivos deles. Né? E aí a gente entra com a prestação de serviço de arbitragem. E aí, dentro disso, a gente tem a Seven Fitness, que é a academia onde todos os árbitros da equipe 7 malha de graça, né? E é uma academia maravilhosa lá em Uberlândia, chama Seven Fitness. Tem a Start Química, que é outra empresa lá de Uberlândia também, que patrocina, né? Questão de uniforme, ajuda a gente, material. E, por enquanto, só. Mas a gente está à procura de mais. Então, se alguém quiser aí ajudar, sem problema nenhum. Mas a EDEC aí é o principal. A Tássia falou do Guaraná Mineiro, eu não sei se é um patrocinador. Verdade, muito bem lembrado. O Guaraná Mineiro, ele foi por lei de incentivo. A associação, que é a EDEC, montou o campeonato, né, através da lei de incentivo, fez toda a organização ali do campeonato de base, que estava bem escasso ali na região de Uberlândia, então teve muitos jogos ali no ano de 2019, e fizeram o campeonato adulto amador também super organizado, e quem entrou de patrocínio master, né, foi o Guaraná Mineiro, e que também patrocinou um 3x3, que ajudou a gente também a fazer o curso de arbitragem do 3x3, então foi um parceiraço mesmo que entrou aí pela lei de incentivo através da associação. Toda live, gente, o pessoal tá aqui, não foi embora, eu falo isso, fiz isso com a Paola e com a Renata também, porque é muito importante a gente realmente dar voz às empresas nessa situação mundial, que o dinheiro está escasso, a quem realmente está apoiando. Então, Thaísa, Guaraná Mineiro, me procura nas redes, Árbitros NBA, vou dar uma moral e uma força para vocês. Mesmo sendo Árbitros NBA, eu acabo falando de arbitragem, vai lá que eu coloco, me procure, Thaísa, @Árbitros NBA. Flávia, eu quero o seu jabá, mas eu quero... Oi. A Thaísa, para você ver, o Guaraná Mineiro em Uberlândia, ele é famosíssimo. Ele é maravilhoso. É um Guaraná. Chama de mineirinho? Não, ele é um Guaraná. Não é o mineirinho, não. Eu acho que é um outro que tem também. Mas o Guaraná Mineiro, infelizmente, você não encontra fora de Minas fácil. E a Thaísa, ela mora em São Paulo. Então, ela sempre fala, Claudinha, quando eu tiver escala com você, traz um Guaraná Mineiro para mim, porque ela é apaixonada. E porque é muito bom, realmente. É maravilhoso o sabor dele. Infelizmente, não encontra, mas tem que sair aí mais para outras regiões, né? Quem sabe? É bem light. Eu tenho um amigo no Instagram, o Edu Guimarães, que ele faz uma avaliação em busca da tubaína perfeita. Eu vou falar do Guaraná Mineiro para ele, viu? Muito massa. Flávio, eu queria, como eu falei, antes desse super jabá, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, falasse um pouquinho do teu doutorado, que foi o síndrome de burnout, que a gente conheceu bem na Copa, com o Ronaldo, aquele caso que se popularizou, que é aquele grande estresse nos árbitros, que ela fez o estudo da NBB, e falasse do teu projeto de desenvolvimento humano. Na verdade, a síndrome de burnout, ela veio como um projeto de doutorado, quando eu tive a oportunidade de tentar a prova aqui em São Paulo, e eu queria associar alguma coisa no meu doutorado que fosse aliada à minha prática profissional. Eu já estava como coordenadora de arbitragem desde 2011, eu entrei no doutorado em 2015. E aí eu fui buscar algumas coisas e busquei a síndrome de burnout. A minha orientadora é a Regina Brandão. Ela é uma psicóloga do esporte bem famosa e renomada nessa área aqui, tanto nacional quanto internacionalmente. Se vocês jogarem e derem o Google, vocês vão encontrar grandes coisas. Uma pessoa maravilhosa e super competente, me ajuda muito. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho. Só que quando você vai falar de pesquisas psicológicas, utilizando instrumentos de avaliação, que seriam questionários, a gente esbarra na validação do questionário.
Então, para entender que toda validação de um questionário, toda vez que eu vou fazer um questionário com uma população, vou fazer uma pesquisa com uma população utilizando um questionário, eu preciso validar estatisticamente esse questionário para determinada população. Então, ela tinha já um trabalho da síndrome de burnout com árbitros de futebol, de Brasil e Portugal. Só que eu não podia utilizar o questionário dela para simplesmente investigar a síndrome de burnout nos árbitros de basquete. Então, qual foi o meu doutorado? Meu doutorado foi fazer uma validação estatística de um questionário especificamente para árbitros brasileiros de basquetebol. Então, o questionário que eu validei, então, foi mais um processo de validação estatística. O questionário que eu validei 2 questionários durante o doutorado. Estados de humor, chama Brooms. Então, a gente investiga os estados de humor. Então, assim, neste exato momento, como você se sente? São 24 palavras de humor. Animado, irritado, sonolento, preguiçoso, com raiva. 24 situações. E eu tenho esse questionário validado para os árbitros. Isso a gente consegue investigar antes, pré e pós-jogo. E você consegue lidar com o árbitro, às vezes, de uma maneira mais próxima ao que realmente ele está acontecendo ali, tá? Isso no esporte ele é muito utilizado pré e pós-treino e pré e pós-competição. E o Brooms me ajudou a validar, porque eu precisava fazer uma validação entre 2 instrumentos, seria uma validação concorrente, que a gente fala, me ajudou a validar o burnout. Então, qual foi o meu doutorado? Meu doutorado, basicamente, foi validar um questionário para árbitros de basquetebol do Brasil. Então, qualquer pessoa hoje que for investigar a síndrome de burnout em árbitros de basquetebol no Brasil, eles pegam o meu questionário e simplesmente aplicam. Depois que eu fiz essa validação, a gente fez um levantamento, né, com esses árbitros também, sobre... Então, eu peguei árbitros do Brasil inteiro, a gente teve uma amostra de 395 árbitros. E responderam um questionário, foram 510, se não me engano. Só que os oficiais de mesa eu tirei da pesquisa para ficar mais focada na arbitragem mesmo, nos árbitros de quadra. Então, se o árbitro tinha dupla função, né, a gente tem algumas federações que ele faz quadra e mesa. Ele foi incluído. Agora, se fosse só mesa, a gente acabou tirando porque a pressão que o oficial de mesa sofre é diferente da pressão que o árbitro sofre. Então, a gente queria ter algo mais específico para arbitragem. Então, foram 395 árbitros do Brasil inteiro. Enorme o trabalho, não imaginava. Enorme. Foi uma pesquisa, assim, contei com a ajuda de bastante coordenador de arbitragem, porque foi feita através do Google Drive. Então, era um questionário que as pessoas respondiam anonimamente. Isso é muito interessante, porque anonimamente me possibilitava que ele fosse realmente verdadeiro, porque eu precisava da resposta verdadeira dele, né? E a gente analisou que, assim, no Brasil, desses 395, a gente teve pouquíssima gente que tinha um nível alto de síndrome de burnout. Mas o que esse questionário, ele mostra para mim? É interessante que eu encontre de nível baixo a moderado. Nível alto já é perigo. Mas nós, como profissionais de educação física, quando a gente busca saber sobre a síndrome de burnout, a gente tem que simplesmente fazer esse levantamento através de um questionário e se identificar algo diferente ou um pouco fora da norma no questionário, orientar que o profissional procure um psicólogo ou um psiquiatra. Procure um profissional especialista nisso, que é o psicólogo ou o psiquiatra. O profissional de educação física, ele não tem aptidão, habilidade, competência nenhuma para tratar sobre isso. Então, eu consegui fazer esse levantamento, a maior parte dos nossos árbitros estava entre nível baixo e nível moderado. Até hoje, das outras vezes que eu apliquei, que eu cheguei a voltar a aplicar com eles, eu não achei ninguém num nível forte, no nível alto, né, de síndrome de burnout que apresentasse. Mas o interessante que eu busquei esse assunto, Alice, só para fechar a parte do doutorado, é que ao longo da minha carreira, muitos árbitros chegavam para mim, porque assim, a síndrome de burnout ela é uma síndrome que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, ela é um estresse relacionado ao trabalho, à sua atividade laboral. Não tem nada a ver com a sua vida pessoal, mas ela influencia diretamente a sua vida pessoal, os seus relacionamentos, tudo. Mas quando você chega no pico da síndrome de burnout, você abandona a sua atividade laboral. Você não consegue fazer aquilo que você fazia todos os dias. E o que aconteceu? Quando eu busquei esse tema, eu voltei na minha vida de arbitragem e eu lembrei, assim, eu identifiquei várias pessoas que muitas vezes chegavam e falavam assim, eu vou parar de apitar. Mas qual é o motivo? Vou parar de apitar, não aguento mais. Do nada.
E a síndrome de burnout leva ao abandono da sua profissão. É isso. Simplificando isso. A síndrome de burnout leva ao abandono da profissão. E como coordenadora, muitos árbitros, muitas vezes por ano, chegam para mim com altas demandas do tipo, eu não aguento mais, eu quero parar, isso não é para mim. E aí você vai, conversa de um lado, conversa do outro, tenta investigar, ver de onde está vindo esse estresse que vai corroendo, né? O burnout, se você olhar no inglês lá, é como se fosse um fósforo acendendo, é queimado, né? Então, tipo, você vai se queimando, você vai se deteriorando. E eu queria saber o porquê que acontecia isso e como que eu poderia ajudar essas pessoas, porque muitas demandas anuais vinham de tipo, eu não aguento mais essa situação, por N motivos. Às vezes não era nem o burnout em si, mas era uma propensão a desenvolver a síndrome. E aí surgiu meu doutorado. Desse doutorado agora, a gente está buscando algumas outras pesquisas, então já fazendo um jabá. Eu não estou mais na área acadêmica, eu estive na área acadêmica antes de entrar na Liga, eu fiquei 4 anos dando aula na Universidade Estadual de Londrina, para o curso de Educação Física, eu dava modalidade de basquetebol, né? Depois eu continuei, agora eu estou só com pesquisa, então eu ajudo em algumas pesquisas científicas, mas pesquisa científica não dá dinheiro para ninguém, infelizmente, nem no Brasil, nem no mundo. Faço algumas avaliações periódicas, mas também não dá dinheiro para ninguém, a gente só contribui com a pesquisa científica. Então, se alguém precisar de parceria para a pesquisa científica, eu estou aí à disposição. A gente sabe que não dá dinheiro, mas pelo menos estamos à disposição. E essa parte de desenvolvimento pessoal, em breve aí eu estou soltando... na verdade, é um programinha, né? Um treinamento comportamental. Eu tenho feito alguns cursos nessa área de desenvolvimento pessoal, de gestão de pessoas, liderança. Fiz cursos de coaching, de analista comportamental, e a ideia é trabalhar com treinamento comportamental no meio esportivo. Por que no meio esportivo? Porque é a área que eu tenho maior ênfase, maior experiência, né? Então, para ajudar árbitros, atletas, técnicos, e não só de basquete, mas de uma maneira geral, a buscar atingir seus objetivos de uma maneira mais rápida, que basicamente isso é o que o coaching faz, né? É um treinamento baseado em algumas ferramentas, que você só acelera um processo de alguns objetivos que você quer atingir. Então, estou entrando nessa área de treinamento comportamental aí, associado com alguns outros cursos que eu tenho feito. E quem quiser me contratar, pode me contratar. Ó, eu não lancei ainda, mas ainda estou na área. As parcerias que a Maria Cláudia tem, eu não tenho. Então, se alguém quiser me patrocinar também, estão aí. Guaraná Mineiro, patrocine nós 4, por favor, viu, gente? Cada um em uma área. É baratinho, gente, por favor. E aí, popularizar. Falar de um outro projeto que eu tenho, chama Desafio Pulo das Patas. Não tem nada a ver com basquete. Tem nada a ver com 4 patinhas. Isso. Desafio Pulo das Patas, ele é um circuito com obstáculos para cães e tutores. Então, a tua cachorrinha, Grazi. Verdade. A gente conseguiu fazer 2 edições, então ele acontece dentro de um sítio, é sempre em área verde. A gente utiliza muito obstáculo da natureza e monta muitos obstáculos, como lago, a gente pega lago e monta algum circuito dentro do lago. E basicamente é um circuito de 2 quilômetros com obstáculos, troncos, pneus, túneis e várias outras coisas, que o cão percorre junto com o seu tutor na guia. Então, a gente tem o pulo das patas para os pequenos, que é o pulo das patinhas, né? O desafio pulo das patinhas. E o desafio pulo das patas, que é para os cães grandes. A gente conseguiu fazer 2 edições, é um projeto super novo. A gente está em 2021, a gente lançou em 2019. Mas, por causa da pandemia, a gente teve que cancelar um evento ano passado. E a gente precisa de patrocínio. Então, quem quiser ou incentivado ou realmente patrocinar, o pessoal que gosta de cachorro aí, empresas que gostam de cachorro, procurem a gente. Tem o Instagram, Pulo das Patas, @Pulo das Patas, e o Facebook Desafio Pulo das Patas. Tem o site Desafio Pulo das Patas, jogar na internet vai achar. Busquem lá, deem uma olhada, é bem bacana. Sigam, a gente precisa de seguidores. Sigam, a gente tem alguns vídeos lá e é um projeto bem legal. Fora basquetebol, mas bem gostoso de participar. Flávia não para, né? Você não para. Eu percebi isso. Não sossega. Gente, eu percebi. Ela não fala isso, eu tenho a função de coordenadora de arbitragem.
Olha como dá para linkar perfeitamente a Cláudia e a Flávia, e depois vou fazer a mesma pergunta do Mega Jabá da Grazi, que a gente linka também. A Flávia, quando fez esse questionário de validação, gente, não é apenas para esporte. Empresas necessitam investigar o burnout. A Flávia foi bem incisiva que isso é uma coisa que é especificamente laboral do trabalho. Então, um questionário de validação num doutorado, minha gente, não é aquelas perguntas furreca que a gente está fazendo ali no Google Docs, não, de 5 coisinhas mandando para os amigos, né? Não é mesmo. É um trabalho muito grande de pesquisa, de equação, cruzamento de dados. Então, vocês podem muito bem, letra A, contratar elas para as empresas nessa parte, para poder vocês investigarem os seus funcionários, porque tudo é feito anonimamente, e vocês vão realmente ver se vocês são tão best place to work. Aqui no México, eu vou fazer lá no Mexicanices, né, porque eu divido o meu YouTube Alice Vira-Lata com árbitros NBA e o Mexicanices. Eu vou contar da empresa que me expulsou, porque, olha eu aqui, eles não sabiam que eu era muçulmana, filha de um judeu. Então, quando eles descobriam que esse pano na cabeça não era uma toalha que eu usava todo dia, nas 4 entrevistas, os caras me botaram para fora e ganharam o prêmio aqui no México, de agência Best Place to Work. Então, uma pesquisa da Flávia realmente vai o termômetro da situação laboral e emocional da tua empresa. Não adianta pagar de bonitinho com o título, não, pendurado na parede e a produção está caindo. E a equipe 7 da Maria Cláudia, para a empresa grande, ela já dá quase todo o suporte, porque como ela tem a empresa de lazer também, ela faz esse link. Além de levar a arbitragem do jogo que ela organiza, ela também vai organizar a outra parte do lazer. E tem outros parceiros também, que também levam as coisas para as festas. Então, olha como são coisas organizacionais que a gente vai precisar. Iremos sair da pandemia, vamos orçar isso, porque não adianta sair da pandemia e não ter nada orçado, nada procurado. Então, por favor, o trabalho que elas não podem viver só do apito. NBA, né? Cara lá, Tony Brothers, Scott Foster, estão tudo lá na boa, ganhando 500 mil por ano, né? Olha a menina aqui, ó. Dólares. $, né, gente? 500 mil dólares, né? É uma realidade gigantesca e muitos líderes fecham os olhos para isso e redobram as cobranças. Exatamente o que a Alice falou. Então, as duas empresas aí, tanto o trabalho da Flávia de consultora de desenvolvimento humano quanto a equipe 7 vão ajudar muito, muito vocês. Graças, né? Estou fechando. Cresceu tanto a síndrome de burnout no mundo que em 2019 a OMS credenciou a síndrome de burnout como um CID, é uma doença. Então, levou as primeiras pesquisas em síndrome de burnout no mundo aconteceram em 1960. Ela só foi considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde em 2019. Olha o tanto de tempo que pessoas precisaram ficar doentes, serem afastadas do seu trabalho, serem mandadas embora, entre outras coisas, prejudicaram sua saúde, porque isso também prejudica a saúde, para que a Organização Mundial de Saúde olhasse e falasse assim, realmente isso é uma doença, não é uma frescura, como... Porque tudo no ramo mental, gatilho, depressão, ansiedade, é tudo frescura, ninguém tem, é invenção, né? É como, infelizmente, as pessoas lidam com isso. Grazi, aquele jabazão de peso, né? Porque ela é envergonhada, gente, ela é envergonhada. Olha a fluência dela falando, olha uma entrevista que foi premiada, ninguém dá prêmio porque jogou para cima e pegou o papelzinho, inclusive para uma árbitra. Ou seja, era muito mais fácil ter dado um prêmio que entrevistou o jogador fulaninho. Eu falei para ela, eu falei, Grazi, que abertura ali, que jeito de contar. Ela foi sensacional. Tá de parabéns mesmo. Eu acho que o mais bacana, sim, acho que o mais bacana é que, dentre os autores, né, dos textos finalistas, eu era a única mulher, né, trabalhando num veículo de jornalismo independente, e eu estava falando de uma árbitra, enquanto... Né, os outros já eram jornalistas renomados, que eu gosto muito do trabalho, e já entrevistando jogadores. Então, eu acho que isso foi o que ficou mais marcante na minha conquista e da Maria também. E assim, onde que você acha, a menina perde essa vergonha? Alô, o que eu falo, todo mundo? Um monte de gente vai rir aí no chat e vai me procurar depois. Eu falo, Flávia e Cláudia, que a geração Z aí, de 20 a 30 anos, são muito envergonhados para mostrar o trabalho. Por quê? Porque eles já nasceram na geração do bullying digital. A gente foi pegar isso muito depois. Então, Grazi, o que eu digo, e você sabe que tem muito grupinho aí falando isso, eu sou a própria biscoiteira, sai uma matéria, eu só falto passar nas redes sociais. Eu divulgo a minha matéria, divulgo a minha live, divulgo o meu texto, divulgo o meu que seja,
Porque eu não vou esperar uma amiga minha da RT, um amigo da RT. A gente tem que fazer a propaganda, ser aquela pessoa... Sabe quando a gente fala aquela pessoa picareta? Porque tem gente que é picareta sem conteúdo. A gente que tem conteúdo se auto-sabota, se boicota. Pode não, Grazi, você fala muito bem. Você entrevistou uma internacional. A Cláudia está acostumada, às vezes, a uma entrevista que perguntam linguiça, ou você amarra o seu cabelo com elástico ou com isso? Não, Cláudia, entendeu? Sabe? Ela falta de conteúdo. Sabe? Ela não ia pagar aqui. Ó, o Marquinhos aqui, que é do live, que também é um co-host junto com o Diego, que dá esse espaço para todas nós, e dá um exemplo para novas gerações, como minha filha. A Luna, a filha dele, aparece. Nós temos a Lara também, que é a filha do Diego, que é produtora dos projetos nerds do Diego, e a Luna também é a parceira de TikTok do Marquinhos. Então, é uma nova geração que tem que dar o exemplo também, ó. Aqui, já quero saber quando a Grazi vai lançar o podcast. Grazi, a live abriu a porta. Sabe, né? Eu dou muito esporro, gente. Eu dou muito esporro nessa meninada toda. Eu sou meio mãe aí de todo mundo, porque eu tenho que botar essa meninada toda na luz. Porque eu me boto na luz e quero botar outras pessoas também. E dou muito esporro. Não é Grazi, dona? Grazi nem tanto, não. Mas tem gente aqui, Paola, Isabela May, guardem esse nome, que vai ser uma jornalista que trabalha com a Beta, que vai ser uma grande revelação, está se formando pela PUC, basquete feminino. Isabela May vai estar nos grandes meios, porque pagam bem, não é porque é melhor que jornalismo independente, é porque o boleto só paga a ESPN e a Folha de São Paulo, tá? Certo? Então, Grazi, o que mais? Quero ouvir mais de você, Grazi. A gente está finalizando. Se venda, minha filha, se venda. Me diga aí de você. Bom, como a Alice disse, né, eu não sou muito exibida, eu não fico muito online nas redes sociais, mas vocês podem encontrar todo o meu trabalho, a minha produção escrita sobre basquete brasileiro, basquete feminino, né? Tudo na área restritiva. Lá você tem todos os meus textos, tem várias entrevistas com grandes personalidades do nosso basquete brasileiro, e tá vindo muita coisa boa aí em 2021, que se vocês acompanharem o área, vocês vão saber de tudo. E tem que aparecer mais nas lives, sim, senhora, viu? Alô? Meninos, eu sei que escalam, tem que perder a vergonha. Você fala muito bem, você é inteligente, né, Cláudia? Obrigada. Sabe? Com certeza. A Grazi faz um trabalho maravilhoso. Eu, quando eu li o texto, eu fiquei super feliz, assim. Eu falei, meu Deus, que profissional. Muito boa. Eu acho que esse é o melhor retorno, né? O melhor retorno. Principalmente, né, eu mandei para você depois da premiação também. Aí esse retorno faz a gente continuar mais firme. Então, gente, a gente está finalizando. Olha, 2 biscoitos que eu tomei que a Flávia e a Cláudia conhecem, os personagens vão rir. Eu fiz uma matéria, porque assim, eu tenho o site Hábitos NBA, que eu dou as notícias de arbitragem ligada com os jogos todo dia, e tenho a coluna no Área Restritiva que conta histórias de árbitros. E eu contei do Leon Wood, que foi um jogador que ficou em 6 times da NBA. E o filho dele me segue. Viu a reportagem, claro, em português, mas ele sabe que a gente falou do filho. Então, vocês podem imaginar o quanto que eu gritei aqui em casa, aqui no México. Tremeu, na cidade do México. E a outra foi a Gina Schroeder, que botou um repost do Mundo Basquete de uma notícia do Árbitros, que quando ela foi junto com a Natalie Sagan, né, as duas só agora apitaram um jogo juntas, né? Então, e quando eu vi ela colocando isso, eu dei gritos também, como todos os árbitros que me seguem também. Fabiano, queria agradecer muito no meu projeto Árbitros, queria te entrevistar também, porque aí eu já falo com homens também, aqui essa área das mulheres, e os jabazões. Vai ter as minas maravilhosas que vocês adoram na quinta-feira que vem. Drica, Carol e Agatha. A Agatha estava aí no chat. Como eu falei, a gente sempre planeja a pauta ontem, elas contam no grupo, vai ser maravilhoso. Quando o Diego já colocar o link do sininho, vocês deem, porque as meninas vão arrasar na semana que vem, como arrasaram com a Sarit Anisha, que é uma pessoa muito querida, e o Área está sempre aqui nas terça-feiras, né, na quinta e na sexta. Sexta é a rodada de NBB, que Grazi participa também, né, com Lucas, Karine. Eu ainda não participei. Minha filha. Pega e fica a dica, tá? Próxima. Fica a dica, né, mais uma cobrança. Por favor. Ó, aqui, ó, o Ailton, já segui, e
os meninos do Geleia, gente, Geleia Espacial, porque é Space Jam, né? Geleia Espacial fazem um podcast muito bacana de basquete, com temas diferentes. Eles gostam de trabalhar com a narrativa de jogos. Realmente o Bruno Valdez e o Vitinho fazem um trabalho muito massa, estão estreando. Deem oportunidade. E queria agradecer ao pessoal do Área. E vou acabar por aqui, meus queridos. Muito, muito obrigada. A Rebequinha vem aqui. A Rebeca é a filha do Bamondes, gente, que ele já bota ela para ver basquete. Ela me ajuda com a edição. Oi, Rebeca, Luna e Lara, gente, são as nossas sucessoras. Meus queridos, ó, isso é minha mãe, viu? Gente, minha mãe é uma influencer, não vou falar a idade não, tá? De basquete e decoração no Instagram. Não é nada de vovozinha. Ela é fã do Coyote do Spurs aqui, foi ela que derrubou aqui. Então, mãe, mande um beijo aqui, fala assim. Um beijo, meninas, beijo para todas. Beijo. Beijo. Esperando quando a mamãe vira-lata vai aparecer aqui na live, hein? Ó, mamãe vira-lata. Futuramente. Tem que ser com o Marquinhos, que ela é fã do Marquinhos, de tudo que o Marquinhos faz, ela acompanha. A Alice, você sabia que o Marquinhos fez vídeos do Kobe a semana toda? É fã. É fã. E ela tá aqui, fala do Big, que é um outro projeto que eu participo também, queria mandar um beijo pro pessoal. Meus queridos, um beijo para vocês e vejam o betabasket.co, tá? Não é .com, é .co, vão nas redes sociais da Beta. Área restritiva, obrigado pela parceria comigo e com as minas, muito obrigado, um beijo. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente.